Convido os irmãos a que abram suas Bíblias em Êxodo, capítulo 20, dando continuidade às pregações na lei do nosso Deus. Êxodo, capítulo 20, verso de número 16. Nós faremos a leitura dos versos 1º e 2º e do verso de número 16 de Êxodo, capítulo 20. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Oremos ao nosso Senhor. Nosso Deus, nós abrimos a Tua palavra neste momento com o propósito, Senhor, de expor a Tua lei. A Tua lei, Pai, que é perfeita e que revela muito das nossas iniquidades. A Tua lei, ó Pai, que é perfeita e que, ó Deus, consegue revelar de modo diverso os modos que nós quebramos a Tua lei. São tantos, Pai, os modos que nós quebramos a Tua lei. E a Tua palavra nos revelará isto. Nós te pedimos, Pai, que a Tua palavra que será exposta agora possa ser exposta com fidelidade, que seja anunciada a Tua verdade, não falsidade, mas somente, ó Deus, a Tua palavra, não sabedoria de homens, não engano, Senhor, mas aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Que todos aqueles que aqui estão possam atentar, possam ouvir a Tua palavra com atenção, possam atender com graça, com amor, com prontidão as Tuas instruções, Pai. Que nada aqui seja um obstáculo para a pregação da Tua palavra, mas que nossos ouvidos, os ouvidos do Teu povo, estejam atentos à Tua voz. Sê conosco, Pai. Fala conosco, fala com o Teu povo. Usa-me, Pai, para a glória do Teu nome, apesar das minhas limitações. É o que eu te peço, Senhor. E faço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Estamos agora diante do 9º mandamento e, assim como os outros mandamentos que nós consideramos, ele é um dos mandamentos que parece que é grandemente ignorado em nossos dias. Falar mentira, agir com falsidade, todo tipo de engano hoje parece que é uma virtude, não algo que deve ser reprovado. Existe, inclusive, hoje um dia separado para isto. Salvo engano, o dia 21 de abril é o dia da mentira. O dia 1 de abril, não é? O dia da mentira. Eles separam este dia para, como que, enaltecendo, né? Vamos separar um dia aqui porque é um dia que as pessoas podem, sei lá, mentir e contar coisas que não são verdadeiras e coisas desta natureza. Vejam só como a nossa sociedade ela está envolvida com o pecado e tratando o pecado como se algo bacana, legal fosse, quando na verdade não é. A palavra do nosso Senhor aqui em Êxodo, capítulo 20, verso número 16, vai com muita clareza e explicitamente contra a ideia de praticarmos ou de falarmos ou de agirmos de qualquer modo que seja falso, mentiroso, enganoso, contrário à verdade. Esse texto, meus irmãos, de Êxodo capítulo 20, verso 16, ele vai apontar primeiramente para a ideia dos tribunais, para os tribunais. As testemunhas naquele período, eles eram
elas eram fundamentais para o estabelecimento da verdade. Seja o estabelecimento da verdade para a condenação daquele que é o transgressor da lei, ou o estabelecimento da verdade para a absolvição daquele que não era o transgressor da lei. Porque poderia existir possibilidade de alguém ser acusado de alguma coisa e chegar até o tribunal e ele não ser culpado. Mas existiam ocasiões em que homens transgrediam a lei e eles eram levados aos tribunais e as testemunhas que eram fundamentais neste processo estavam ali para colaborar com o julgamento, seja para a condenação ou absolvição. Então, as testemunhas, de fato, naquele período eram fundamentais. Então, o Senhor vai estabelecer uma lei dizendo, não dirás falso testemunho. E por que razão ele estabelece uma lei como esta? Porque existia falso testemunho. Porque muitos eram levados para os tribunais injustamente. Muitos eram condenados indevidamente. Havia mentira no lábio daqueles que era esperada a confissão ou palavras verdadeiras. Meus irmãos, o pecado da mentira ou da falsidade não é algo novo. A mentira, ela vem desde o passado. Ela vem desde o princípio. A mentira vem desde o Éden, quando a serpente mentiu, enganando ali maliciosamente, encobrindo ou distorcendo a verdade, quando ela se depara ali com Eva, Adão, próximo. Maliciosamente ela convence toda a humanidade, então, quando eles pecam, sobretudo Adão, o cabeça federal, o representante de toda a humanidade, come daquele fruto, então todos nós morremos. Meus irmãos, a mentira é algo propagado hoje e ela se revela de diversas maneiras. Há várias formas de nós transgredirmos este mandamento. Há várias formas de mentirmos, há várias formas de agirmos com falsidade. E nossos catecismos nos ensinam muito bem isto. Diversos, meus irmãos. Diversas proibições que este mandamento estabelece. E nós seremos pegos em algum ou outro aqui. Nós perceberemos, a partir do momento que observaremos, a partir do momento que caminharemos observando este mandamento, que nós somos mentirosos. A lei do Senhor nos revela isso. Meus irmãos, há pecados proibidos aqui no 9º mandamento. E os pecados proibidos no 9º mandamento são tudo quanto prejudica a verdade e a boa reputação de nosso próximo, assim como a nossa, especialmente em julgamento público. Então este mandamento vai reprovar qualquer tipo de coisa que falarmos ou fizermos que prejudique a verdade que deve ser sempre estabelecida. E vai condenar que nós façamos algo que macule a boa reputação dos homens, sobretudo daqueles que são nossos irmãos em Cristo, daqueles que caminham conosco, peregrinando para Jerusalém celestial, para a glória onde o Senhor habita. Então ele vai condenar tudo que é contrário à verdade. Porque, meus irmãos, o Senhor ele vai condenar tudo que é contrário à verdade. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que é verdadeiro. A sua lei revela o seu caráter. O que Deus é? Deus é verdadeiro. Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade, diz o nosso catecismo. O nosso Deus, ele é essencialmente verdadeiro, e isto significa que nos lábios, nas ações, nos pensamentos do nosso Deus, em tudo o que ele faz, e através de todos os modos que ele se revela, não há pecado, não há falsidade ou mentira, mas somente verdade. Então ele tem de ser necessariamente contrário a tudo aquilo que vai contra a sua lei.
e que necessariamente vai contra a própria natureza do nosso Deus. E ele, como este Deus que é verdadeiro, ele requer dos seus que também possam caminhar como ele. Por isso ele vai reprovar este tipo de coisa. Algo que macule a verdade, que prejudica a verdade ou a reputação do próximo. Isso em qualquer ocasião. Nós vemos no texto de Lucas, capítulo 3, verso de número 14, uma declaração a respeito disto. A respeito do estabelecimento, né, ou da ocasião em que surgem testemunhas falsas. Diz assim: também soldados lhe perguntaram, e nós que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Ele diz, não deis testemunha falsa. Essas são as palavras do próprio Senhor. Não estabeleçam homens ou pessoas que possam agir com falsidade. Não coloquem essas pessoas nas ocasiões em que há julgamento. Porque eu não me agrado disto. Isso está no Novo Testamento, isso está estabelecido no Antigo Testamento também. Quando nós olhamos para Levíticos, capítulo de número 19, verso de número 15, nós encontramos as seguintes palavras: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande, com justiça julgarás o teu próximo. Ele diz, olha, você tem que estabelecer a verdade no julgamento. Fazer o contrário disso, eu aborreço. Isso é a lei do próprio Senhor estabelecendo para os tribunais, onde a verdade deve ser estabelecida, onde a justiça ela deve prevalecer. Isto era para os tribunais do passado, meus irmãos. Isto é requerido daqueles que hoje nos tribunais julgam. Mas o que mais nós contemplamos hoje é justamente o contrário da verdade sendo estabelecida. São pessoas falando mentira lá. Onde deveríamos aguardar a justiça, a retidão ser estabelecida, hoje nós não confiamos mais. Como nos achegar a um tribunal, certos de que a nossa causa ela será julgada retamente? Aqueles que deveriam ser um exemplo para a sociedade de retidão no julgamento hoje, são justamente aqueles que dão o pior exemplo. Eles mentem, eles agem com falsidade. Meus irmãos, verdadeiramente o testemunho falso, ele é algo pecaminoso. A palavra do nosso Senhor está repleta de verdades e de advertências a respeito disso. Quando nós olhamos, por exemplo, para Provérbios, capítulo 19, verso 5, a palavra do nosso Senhor nos dirá: a falsa testemunha não fica impune. O que profere mentiras não escapa. Ele não ficará impune. E você pode olhar e pensar assim, talvez, não, mas há tantos aí, hoje, que não tem juízo sobre ele, que essas pessoas não são presas, esses homens não sofrem a pena que deveriam sofrer. Mas, meus irmãos, é certo. Ainda que estes homens não experimentem a punição da sua falsidade, da sua mentira hoje, estes homens sofrerão a punição justa do Senhor. O nosso Senhor, o legislador, uma vez que é justíssimo, ele não permitirá que aqueles que transgrediram as suas leis passem impunes. Eles podem passar pelos tribunais de muitos homens que agem com impiedade hoje, mas não passarão do julgamento do Senhor. Eles experimentarão juízo e condenação. Eles não passarão impunes. Aquele que profere mentiras não escapará. Então, o falso testemunho é pecado, é transgressão da lei do nosso Senhor. Subornar também testemunhas falsas, como muitos fazem por aí, como muito foi feito no passado.
como foi feito com o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, como veremos mais à frente. Mas eles fazem isso. Isso foi o que fizeram, por exemplo, com Estevão. Aquele jovem que estava pregando a palavra do Senhor e anunciando os mistérios de Deus, coisas gloriosas, ele era poderoso na pregação. Mas os homens não estavam gostando daquilo. Aquilo estava incomodando aqueles que eram perversos, aqueles que odeiam a igreja de Cristo, aqueles que odeiam aqueles que pertencem ao Senhor, aqueles que anunciam a verdade. E o que foi que aconteceu? Apresentaram testemunhas falsas que depuseram. Atos capítulo 6, verso número 13. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Eles se aborreceram com aquilo. E o que é que eles levantaram? Eles levantaram testemunhas falsas para a acusação. Eles queriam ver a morte. Eles queriam ver destruição. Os homens perversos fazem isto. Quebra do mandamento do Senhor. Pleitear, meus irmãos, também cientemente a favor de uma causa má. É outro modo em que a lei do Senhor, ela também é transgredida. Pleitear, lutar, defender conscientemente a favor de algo que é perverso. Jeremias capítulo 9, verso 3º e verso 5º nos dirá o seguinte: curvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Eles curvam como se fosse o arco. É como que para lançar a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e não me conhecem, diz o Senhor. Veja, aqueles que mentem perversamente, cada vez mais envolvidos com a mentira, esses são aqueles que, diz a palavra, eles não conhecem o Senhor. Eles não conhecem a Deus. Por essa razão agem assim. Verso 5º. Cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentira. Cansam-se de praticar a iniquidade. E como, meus irmãos, hoje, em nossos dias, existem pessoas que se envolvem e parece que amam pleitear conscientemente a favor de uma causa que é perversa e má, que é contrária à verdade do Senhor. Basta olharmos aí para o cenário político, para as causas que são defendidas, especialmente pelos que são enquadrados no espectro duplo, né? É muito maior, mas direita e esquerda, aqueles que são de esquerda, aqueles que estão envolvidos com causas as mais perversas, que vão de encontro à verdade, dizendo, não, a verdade ela é relativa, então uma vez que a verdade ela é relativa, você diz que o homem com a mulher é o padrão perfeito para o casamento, mas não, a minha verdade é outra, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Eu vou pleitear por uma causa que eu considero como a verdade, eu vou lutar por esta causa má. Para mim é homem com homem, mulher com mulher. Outros que dirão, não, qual o problema? Qual o problema de uma jovem abortar? Isso é a sua lei, isto é a sua verdade. Não há nenhum pecado nisto não. Isto que está no ventre dela não passa de fruto de estupro. Outros vão dizer, não passa de um aglomerado de células, isso aí. Pode tirar, pode ferir. Eles pleiteiam por causas más. E aqueles que se associam com estas ideologias satânicas também pleiteiam por isto, vão de encontro à verdade, eles pleiteiam promovendo aquilo que é mentira, aquilo que é perverso e, portanto, transgride a lei do Senhor, lançando mentiras, inculcando as suas mentiras na cabeça de jovens que crescem em muitas escolas por aí, nunca ouviram falar sobre socialismo, nunca ouviram falar sobre comunismo, nunca ouviram falar muitas vezes sobre essas ideologias, mas eles crescem
Veja, ele não sabe nem o que é isso. Você bota assim, ele não sabe definir o que é aquilo. Mas eles estão lá no meio, quando você vai conversar com estas pessoas, você escuta, você diz assim, rapaz, este jovem está envolvido com ideologias que são tão perversas, ele não sabe nem o que é isso, mas isso foi incutido na cabeça dele. Porque é isto que o mundo faz. Eles não estão satisfeitos em propagar isto, eles querem fazer fiéis, para que junto a eles possam propagar a mentira e causas perversas neste mundo. Então eles não só propagam a verdade, ou a mentira, eles se opõem à verdade. E se opor à verdade conscientemente é um outro modo também de quebrar a lei do nosso Senhor. Quando fazem isto e fazem deliberadamente, o Salmo de número 12, versos 3º e 4º, nos falam o seguinte: corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, lábios bajuladores nós veremos mais um pouco à frente, mas são aqueles que falam somente mentira. Eles se opõem à verdade. E quem é que vai contra eles? Veja como eles pensam de modo elevadíssimo acerca deles mesmos. Quem virá contra nós? Quem é Senhor sobre nós? A verdade é que o Senhor, Yahvé, Ele é o Deus soberano sobre todos. Ainda que eles se oponham à verdade conscientemente, na sua loucura, digam, quem é Senhor sobre nós? O Senhor é quem reina. E o Senhor é quem se voltará contra aqueles que se opõem a tudo aquilo que é verdadeiro. Ele não vai somente se opor, ele não somente aborrece aqueles que, no engano, ou sem fazer conscientemente, vão de encontro à verdade, mas, sobretudo, contra aqueles que conscientemente fazem isto, com perversidade. Eles sabem o que é errado. E eles sabem que aquilo é verdade. A própria consciência deles acusa eles que aquilo ali é verdade. Mas eles não estão nem um pouco preocupados com isso. Eles revelam nas suas palavras, nas suas ações, nos seus pensamentos, quão distantes estão do verdadeiro temor ao Senhor. Eles não conhecem a Deus. Meus irmãos, chamar o mal de bom, ou o bom de mal, chamar o mal bom e o bom mal é outra forma também de transgredir este mandamento. Muitos profetas falavam isso no passado. Muitos fazem a mesma coisa hoje. Isaías capítulo 5, a partir do verso 20, diz: ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Veja o que eles fazem. Suborno justificam o perverso. Veja, ele vai absolver estes homens de serem condenados. Quem? Os perversos. E o que eles fazem com os justos? Eles negam a justiça. Eles invertem as coisas. Eles quebram a distinção entre o que é certo e o que é errado. Eles quebram a distinção entre o que é pecado e o que é fazer o que é reto. Eles agem assim. É justamente assim que você vê hoje as causas sendo julgadas em nossos meios. É justamente assim que os homens que foram colocados para julgar as nossas causas agem. Eles inverteram tudo, meus irmãos. O que a Bíblia chama de bom, eles chamam de ruim. E o que a Bíblia considera como pecado, eles dizem que é bom. O que é isso senão a inversão da verdade? O que é isso senão a quebra explícita do mandamento do nosso Deus?
Mas eles não estão nem um pouco temendo isto. Os homens não temem, os ímpios, sobretudo, não temem o Senhor. E eles não temerão fazer todo tipo de injustiça contra aqueles que são colocados nas suas mãos para que eles julguem. Chamar o mal de bom e o bom de mal é algo perverso. Meus irmãos, outro modo de quebrar este mandamento também é quando os homens ou nós mesmos muitas vezes ocultamos a verdade. A ocultação da verdade, ela é transgressão da lei do nosso Deus também. Levítico capítulo 5, verso 1 diz: quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido e contudo não revelar, levará a sua iniquidade. Veja, está descrevendo alguém aqui que viu algo injusto acontecendo, mas ele foi uma testemunha do fato, ele viu aquilo, mas ele vai se calar. Ele viu alguém fazendo algo que é errado, ele viu alguém roubando, ele viu alguém ferindo uma pessoa, matando, ele viu alguém praticando algum tipo de injustiça. Mas ele, ao invés de fazer com que esta verdade, esta prática iníqua seja conhecida, ele prefere ocultar. Não, eu vou me abster disso, eu não vou me envolver com isso. É o que muitas pessoas fazem. Eu sei, meus irmãos, que em algumas ocasiões a vida de muitas pessoas que vão tentar apontar, olha, esta pessoa fez isso, às vezes você corre o risco de vida, né? Pode acontecer algo dessa natureza, mas o que o mandamento requer de nós é que nós sejamos aquele tipo de pessoa que vai fazer com que a verdade ela seja estabelecida e que aquele que tem praticado o que é contrário à lei do Senhor, ele possa ser então punido. Então nós não podemos ocultar a verdade, especialmente quando veremos mais à frente, quando a verdade ela é requerida de nós, quando alguém vem a nos inquirir, a nos perguntar, a exigir de nós uma confissão da verdade a respeito de algo. Nós não podemos nos calar, de forma alguma. Foi isso que aconteceu com Ananias e Safira. É interessante o caso de Ananias e Safira em Atos capítulo 5, do verso 3 até o verso 9. Quando eles não precisavam de forma alguma pegar as suas posses e dar à igreja, mas eles faziam isso voluntariamente. Não havia coerção do Estado, mas liberdade, então eles prometeram, então nós daremos. Mas o que é que eles fazem? Eles mentem. Eles escondem. O que é que eles fazem? Eles ocultam a verdade. E o que é que acontece com eles? Atos capítulo 5, do verso 3 ao 9, diz assim: então disse Pedro, Ananias, porque encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Quando ele fala que expirou, é que ele morreu. Ananias foi morto, porque ele mentiu a Deus. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. Veja aqui a consequência do pecado, da mentira, de encobrir a verdade cometido por Ananias e Safira, foi com a morte. Eles perderam a vida.
Meus irmãos, de modo algum nós devemos encobrir a verdade. Exigir de nós que nós, com toda sinceridade, em toda ocasião que requerido de nós for, falar aquilo que de fato aconteceu. Não podemos encobrir nada. Ainda, meus irmãos, nós pecamos contra o nosso Senhor e quebramos este mandamento. Quando nós ficamos em silêncio, quando temos o dever de denunciar às autoridades constituídas algo que foi praticado por alguém, seja no Estado ou na igreja. Nós não podemos ficar em silêncio. A verdade ela deve ser estabelecida. Isaías capítulo 59, verso 4 diz: ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o que é o mal e dão à luz a iniquidade. Vejam só, o que é exigido é que falemos às autoridades. Como falamos no caso anterior aqui, eu não posso encobrir isto. E então o que eu devo fazer? Eu devo então falar. E ele não está falando aqui sobre fofoca, não. O irmão fez alguma coisa, então eu vou ali, vou fofocar para alguém. Ele está falando aqui sobre procurar aqueles que a eles foi dada autoridade para julgar aquilo. Se algo foi cometido e compete ao Estado julgar, você viu, por exemplo, alguém estuprar, alguém matar, e você sabe o que aconteceu ali de fato, e essa pessoa deve ser punida. Aqueles que devem saber daquilo é o Estado, e eles devem punir aquele malfeitor. No que diz respeito às coisas da igreja, quando alguém transgride a lei de Deus, quando alguém faz algo que é contrário à lei do nosso Senhor, existem aqueles passos que são dados, sim. Você vai lá para Mateus capítulo 18, existe toda aquela recomendação, não é? A pessoa pecou, você vai até ela e você vai exortar aquela pessoa. De repente aquela pessoa, ela se mostra ainda, não está querendo se submeter àquela exortação. Você vai chamar testemunhas, e ele ainda permanece com a cabeça dura. Você vai levar para quem? Para a liderança. Então a liderança da igreja julgará aquele caso. E então ele pode ser, em se arrependendo, absolvido, ou ele pode ser, então, disciplinado. Mas compete a você, é um dever seu fazer todos esses passos e, sendo necessário, de fato, dependendo do pecado, né, que tem pecados que são explícitos e escandalosos e que devem ser diretamente conduzidos àqueles que têm autoridade na igreja para julgar o caso, você deve falar a verdade. Isso serve para o bem da igreja. A igreja de Cristo ficará mais pura quando isso acontece. Quando aqueles que têm autoridade para julgar e tratar, julgarão e tratarão do caso devidamente. E isso, meus irmãos, não é algo que é mal para aquele que está cometendo aquilo. É algo que, na verdade, é bom. Você vai estar fazendo bem para o seu irmão. Porque aqueles que têm autoridade na igreja irão tratar aquilo ali com amor, como deve ser tratado. E tentarão fazer com que aquela pessoa possa ser restaurada. Aquele membro do corpo que está com alguma ferida e mazelado, ele está doente por causa de algum pecado, ele será tratado para o bom andamento do corpo de Cristo. Então, nós não podemos ficar em silêncio quando devemos denunciar as autoridades constituídas da igreja ou do Estado. Mas, meus irmãos, é verdade que o mandamento, ele, por implicação necessária, exige de nós que falemos aquilo que é verdadeiro. Mas é interessante que muitas vezes, até mesmo falar a verdade, se torna transgressão da lei de Deus. Você pode pensar assim, como assim? Proíbe a mentira, então devo falar a verdade, mas a verdade é pecaminosa? Sim, em algumas ocasiões sim. Falar a verdade no momento impróprio é também transgressão da lei do Senhor. É também transgressão deste mandamento. Provérbios capítulo 29, verso de número 11 diz: o insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. Se é verdade, meus irmãos, se algo é verdadeiro,
eu posso falar, mas não necessariamente tenho que falar. Veja, se não for a hora nem a pessoa certa para falar, não devo abrir a boca. Alguém cometeu algum pecado. Eu vi aquilo, isso é verdade. O que eu vou falar e abrir a boca para falar é verdadeiro. Mas fulano cometeu um pecado. Cicrano está ali. Ele não tem nada a ver com este pecado cometido, relação direta alguma com este pecado que foi cometido por este irmão. Ele não é autoridade na igreja para julgar aquilo, mas eu vou até aquele irmão, e como se ele fosse alguém competente para julgar isso, eu vou falar sobre o pecado dessa pessoa para ele. Eu estou falando a verdade. Eu estou falando sobre um pecado que foi cometido por esta pessoa, mas de modo impróprio. Não é a hora certa, nem são as pessoas adequadas para tratar sobre aquele caso. Esta verdade, ela está sendo imprópria, ela está sendo usada de um modo que não é adequado, não é um modo reto para se usar a verdade. Quando muitos também falam a verdade de modo ríspido e duro, de qualquer jeito, para aquelas pessoas que estão diante de si. A verdade, ela deve ser dita, mas dita como? A verdade deve ser dita com amor. Então nós podemos falar a verdade de modo que é contrário a este mandamento. Nós não estaremos agindo segundo a verdade, segundo o verdadeiro amor, ao caminharmos assim. A mentira, ela é sempre proibida, mas a verdade, em momento que não é adequado, também pode quebrar este mandamento. Quando diz a verdade, por exemplo, com o intuito de ofender ou de humilhar. Muitas pessoas fazem isso. É verdade o que ela vai dizer, mas com qual propósito ela fala a verdade para aquela outra pessoa? Com o propósito simplesmente de ofender ela. Com o propósito de humilhar aquela pessoa. Muitos fazem isso. O propósito da verdade é ajudar o próximo. É fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Não envergonhar ninguém. De repente aquela pessoa ela é transgressora da lei. E aquela pessoa ela transgrediu a lei do Senhor, mas ela se arrependeu verdadeiramente. Ela abandonou aquele caminho. Mas eu sou alguém que não esqueço de tais coisas. E eu sei que aquilo ali é um pecado. E com frequência eu me volto para ela e falo sobre aquela verdade para ela, tendo ela já abandonado aquele tipo de prática. E então eu estou falando uma verdade, mas estou ofendendo esta pessoa agora. Ofendendo ela e muitas vezes até humilhando, como muitos fazem, se utilizando da verdade. Até muitos com conhecimento doutrinário verdadeiro. Falando a verdade doutrinária, mas de um modo que não é bom, com um propósito de simplesmente envergonhar e humilhar aqueles que não têm o conhecimento que eles possuem. Muitos fazem isso até nas redes sociais. Eles são aqueles que vão lutar pela verdade, eles são os verdadeiros defensores da verdadeira ortodoxia, mas se utilizam da verdade de modo inadequado e num lugar inadequado também. Se tem um lugar que não é apropriado para discutir as verdades do Senhor, é nos comentários, no Facebook, no Instagram, em qualquer ambiente desta natureza. Mas muitos estão envolvidos com isso, se utilizando da verdade no lugar inapropriado, na hora inapropriada, da forma inapropriada, com o propósito que é também inapropriado. Então, a verdade, ela deve ser dita, sim. Mas nós devemos usar de bom senso e prudência para falar a verdade em momento oportuno. Porque se não usarmos a verdade no momento oportuno, nós podemos, ao invés de fazer com que aquela pessoa seja ganha, nós podemos afastar. Podemos aborrecer, fazer com que essa pessoa odeie aquilo ali e ela não vai querer nem te ouvir mais. Então é sábio que, sim, eu devo falar isso, mas como eu vou falar? Quando eu vou falar? Quais palavras usarei para falar com esta pessoa? Nós devemos, então, pensar nestas coisas.
Ao invés de falar assim, tem gente que diz, né? Não, eu falo mesmo assim, pá, na cara, né? Isso não é bom. Isso não é o modo adequado que o Senhor pede, né? Para que falemos a verdade. Devemos falar, como foi dito, em amor. Meus irmãos, também um outro modo de quebrar este mandamento é quando nós pervertemos o sentido da verdade convertendo-a em mentira. Muitos fazem isso. O salmista foi alvo disso. No Salmo de número 56, verso 5, diz assim: todo dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Veja, eles vão torcer. Você fala uma coisa, a pessoa pega e inverte. Ela fala outra coisa. Você vê isso nos discursos políticos hoje. Né? Aqueles que hoje, por exemplo, odeiam Bolsonaro fala uma coisa, o pessoal pega assim e inverte aqui. Não, ele disse que ele quer matar todo mundo. Foi isso que ele disse quando ele falou isso aí. São muitas as distorções da verdade. Isto é um caso explícito hoje. Com frequência você vê isso. Mas em outras ocasiões também. Eles olham para o seu discurso e eles pegam e invertem. A esquerda, ela é mestre nisso. Elas conseguem fazer, como foi dito anteriormente, do mal algo bom. E do algo dito que é bom, mal. Eles sabem se utilizar destas coisas. Eles torcem as palavras, eles invertem as palavras, dão significado pejorativo para aquilo que é bom, dão significado bondoso para aquilo que é perverso. Eles geram confusão, eles gostam de fazer isso. Eles agem perversamente. Então, o mandamento vai nos proibir também de tentar fazer com que o que foi dito por alguém se converta em mentira, quando aquilo ali é verdadeiro. Isso aconteceu também lá em Mateus, capítulo 26, versos 60 e 61. Quando nós encontramos esta passagem, Mateus capítulo 26, versos 60 a 61. Diz assim a palavra do nosso Deus. No caso que está de Cristo, né, perante o Sinédrio, ele vai dizer assim: e não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas afirmando: este disse, posso construir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Veja, falsas testemunhas foram levantadas ali. Mais à frente falaremos um pouco mais sobre isso, como Cristo foi alvo da falsa testemunha de homens que agiram para distorcer as palavras ditas por ele, com o propósito de fisgá-lo e conduzi-lo à cruz, e conduzi-lo à morte. Mas continuemos, meus irmãos. Uma outra forma de quebrar este mandamento é quando nós usamos expressões dúbias ou ambíguas em prejuízo da verdade ou da justiça. Quando nós falamos algo que ele tem um sentido assim que não é muito reto, não fica muito claro, não. A verdade ela é meio que encoberta e fazemos isso de modo que isso traz prejuízo à verdade e isso traz prejuízo à justiça. Isso acontece lá no início, como mencionei, sobre a mentira. Quando Satanás ele mente, ele distorce a verdade e ele fala de modo dúbio e confuso. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 5, que diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. As palavras da serpente, do enganador a Adão e Eva. E o que é que acontece aqui? Com esta distorção do que foi dito pelo Senhor, com essas palavras dúbias que trouxem prejuízo à verdade que foi dita por Deus, isso é proibido aqui e consequências terríveis foram fruto disto. Eles foram enganados. A mulher foi enganada, outros textos vão dizer, Adão, ele desobedeceu a Deus ali e ao invés de ouvirem o conselho de Deus, eles deram atenção ao conselho dúbio
perverso e malicioso de Satanás. Veja os conselhos, desde o início. Há conselhos que são retos e há conselhos que não estão fundamentados na verdade, como no caso da serpente com Adão e com Eva. Falar de modo dúbio é agir como a serpente. Falar de modo com expressões que envolvam ambiguidade é agir como Satanás. Isto é coisa própria do inimigo de nossas almas, daquele que mente desde o princípio, não do Deus que fala a verdade. Meus irmãos, é pecado, e explicitamente, neste mandamento do início foi dito, o pecado, a inverdade, é pecado de fato mentir. Isaías capítulo 59, versos de número 12 a 13, diz assim: porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade, tudo transgressão contra o Senhor. E Colossenses capítulo 3, verso 9 diz: não mintais uns aos outros. Ele vai direto ao ponto. Uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Uma vez que você foi salvo, uma vez que você foi arrancado das trevas, uma vez que você foi arrancado da filiação a Satanás, que era que é o pai daqueles que não conhecem a Cristo, uma vez que você foi liberto disso, ele diz: não fale mentira. Não minta uns aos outros. A mentira não deve estar nos lábios dos crentes. Você não deve mentir para o seu irmão. Você não pode agir com falsidade com ele. Você, pai, você, mãe, não pode mentir. Porque isso é transgressão da lei do Senhor, sim, mas isso também pode trazer problemas no seu lar. Não somente no seu relacionamento com a sua esposa, no seu relacionamento com as outras pessoas que estão fora da sua casa, mas os seus filhos. Os seus filhos podem aprender isto. A mentira pode ser aprendida. A criança já é inclinada a isso. Você não precisa ensinar a criança a mentir, não. Mas elas olham para o seu exemplo. Se você é aquele tipo de pessoa e você está na casa lá, e então alguém chega na porta da casa, isso acontece muito. Aí bate na porta lá e diz assim: ó, eita, fulano está aí batendo na porta, diz aí que eu não estou não, aqui não. Diga que eu não estou em casa. Aí a criança vai lá e diz assim: não, meu pai não está em casa. O que é que ela está aprendendo com isso? Ela está aprendendo a mentir. Ela está fazendo, mais tarde ela vai, se não aborrecer isso, graças a Deus, salvando-a, ela vai praticar a mesma coisa. Ou quando o pai não somente fala mentira, mas ele é alguém que em casa, ele fala mentira a respeito do próximo, ou um falso testemunho a respeito do próximo. E ele fala isso na mesa da casa. Ele está lá com os filhos. O que é que ele faz? Ele não sabe falar nada bom. Ele só sabe falar o que é ruim. Ele só sabe falar sobre as falhas dos outros, sobre o que fulano fez ou deixou de fazer, sobre o que aconteceu ou deixou de acontecer. Ele só sabe falar sobre isso. O que é que os filhos aprenderão em casa? Eles aprenderão a falar mal dos outros e não a falar o que é bom. Meus irmãos, agir contrário a este mandamento traz problemas terríveis para você e traz também para os seus filhos. O Senhor tem a intenção de preservar o bom relacionamento entre os homens e o estabelecimento da verdade neste mandamento. E nós devemos lutar por isso. O mandamento nos proíbe, meus irmãos, do pecado de denegrir ou de falar mal injustamente de outrem. Tiago, capítulo 4, verso 11, diz: irmãos,
não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Então o mandamento do Senhor, ele vai condenar aqui a maledicência. Você fala mal mesmo daquele que está ao seu lado muitas vezes. Como disse alguém, um puritano, a serpente ela carrega o veneno na cauda, mas o maledicente carrega o veneno na língua. Ele carrega aqui, nos lábios, na língua, nesse membro que é tão pequeno, mas que pode causar tanta confusão. Vai dizer Tiago. É um membro tão pequeno, mas pode tocar fogo numa floresta inteira, com a língua. Este mandamento vai contra os pecados da língua. Então o que é que nós somos chamados a fazer? Nós somos chamados a guardar a língua. Você pega a língua e guarda na boca. Lá é o lugar dela. Não é para estar falando dos outros com maldade. Maledicência. Não é maledicência falar com aqueles que têm o direito e autoridade para tratar. Como falei anteriormente, você vai tratar com aqueles que têm direito e autoridade para tratar sobre algum caso. Mas o irmão da igreja que não tem qualquer tipo de envolvimento com aquilo, nem autoridade para tratar, mas mesmo assim falamos algo do nosso irmão, sem sombra de dúvidas estamos pecando, estamos agindo como a serpente. Então, meus irmãos, guarde-se disto. Nem todo mundo precisa ouvir o que você tem para falar. Nem todo mundo precisa ouvir. Não pense que todo mundo precisa ouvir. Nem todo mundo precisa do que você tem a dizer. Muito menos quando isso é pecado. É falar mal do irmão pelas costas dele. Porque se o irmão faz algo errado, o nosso dever é ir até o irmão. É falar para ele. Falar, olha, meu irmão, você, com amor, com cuidado, você deve atentar para isto. Você tem caminhado assim, isso não é agradável a Deus, e o modo, isso não só desagrada, isso desagrada a Deus, mas olha, se você caminhar assim, você terá benefícios tais, e isso será bom para ti, para a tua família, apresentando as razões para ele fugir daquilo, porque são ruins para ele, e apresentando razões boas para abraçar o caminho que é verdadeiro. Mas não fazendo o contrário, com maledicência e com calúnia. A calúnia é algo terrível. O que levanta uma calúnia carrega o diabo na sua língua. Disse um puritano. Disse Thomas Watson, o que levanta uma calúnia, ele carrega quem? Ele carrega o diabo na sua própria língua. Mas também é um dever daquele que escuta, e aquele que escuta a calúnia, ele vai dizer, o que recebe carrega o diabo no seu ouvido. Então nós devemos fugir da calúnia nos lábios, porque estaremos carregando Satanás, e quando damos ouvido a isso, carregamos ele aqui no nosso ouvido. Nós devemos então aborrecer estas coisas dos nossos lábios e nos opor àqueles que vêm falar isso para nós. Não, meu amigo, eu não tenho interesse de ouvir isso. É algo que diz respeito a mim? Não. Então, procure tratar com o irmão. Procure tratar com aqueles que devem tratar deste caso, não comigo. Não levante esse tipo de calúnia ou calúnia contra o próximo. Não faça esse tipo de perversidade. Este mandamento ainda, meus irmãos, condena aqueles que procuram bisbilhotar ou espalhar boatos como pecados. Tem pessoas que são curiosas, mas veja, elas não são curiosas para procurar a verdade. Elas não são curiosas para procurar entender mais sobre as coisas de Deus, sobre aquilo que é bom. Não, elas são curiosas para tentar investigar e encontrar o pecado próximo. Rapaz, eu quero ficar... Satanás está aí rodeando a terra, né, e olhando e tentando... Ele age assim, ele é alguém que está rodeando o irmão, rodeando a terra. O propósito dele é encontrar um pecado. Ele quer encontrar a iniquidade no outro.
E ele quer encontrar isto com o propósito de fofocar. Ele não guarda, ele quer fofocar, ele quer espalhar o que é errado. Levítico capítulo 19, verso 16 diz: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Diz: eu sou o Senhor, não faça isto, porque isto é perverso. Mas a fofoca parece que é algo que reina na igreja, fofoca. Alguém pode dizer assim: como assim? Na igreja na igreja. Não é somente aquelas mulheres que ficam nas cidades aí sentadas na frente da casa, ou o homem lá, olhando a vida dos outros e cochichando, fofocando, falando bobagem acerca da vida alheia. Não, na igreja também. Tu visse fulano? Ele está fazendo isso. Tu visse cicrano? Olha só isso, aquilo, outro. Meu amigo, não faça isso. E se isso for uma mentira? E se isto for um engano? Imagina você espalhando um boato, uma coisa estranha a respeito de alguém. Já ouvi de casos de uma pessoa. Alguém nesses páginas de fofoca e questões de publicação de informações erradas, de alguém pegar e falar de uma mulher que se envolveu com algo grave, e ele imaginou que era uma outra mulher, então ele publica essa informação, as pessoas pegam aquela informação e essa mulher ela teve a sua vida ceifada. Veja, ela teve a sua vida ceifada porque alguém pegou uma informação, soube de algo, ouviu algo, espalhou esta informação, esta mulher foi encontrada, ela foi morta por causa de uma mentira. Por causa de alguém que não guardou a língua, ou melhor, alguém que não guardou os seus dedos para propagar a mentira. Porque nós temos outro modo agora, não é somente a língua não. Se tem uma forma hoje de fazer com que a mentira ela seja espalhada, é através dos teclados. Seja no celular, seja no computador. O que você mais encontra são informações falsas a respeito de muitas coisas. Meus irmãos, ainda é pecado, meus irmãos, interpretar as intenções, as palavras e as ações dos outros de modo pecaminoso. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós somos naturalmente inclinados a isso e parece que nós temos que ficar vigiando o tempo inteiro essa inclinação do nosso coração. Porque o que acontece aqui? O mandamento, ele proíbe explicitamente o dizer falso testemunho. Fato, no mandamento. Mas o que é que o mandamento requer de nós? Positivamente, ele exige de mim e de você que nós preservemos o bom testemunho do próximo. Mas o que é que nós fazemos? Quando alguém faz algo que para nós é estranho, ou quando fala algo que para nós soou estranho, nós naturalmente, rapidamente pensamos logo negativamente. Primeira coisa, não pensa o bem não, a gente pensa assim, não, eu acho que essa pessoa está querendo fazer algo mal. Eu vou dar um exemplo que eu já dei em alguma outra ocasião aqui, um exemplo que talvez nunca tenha acontecido, mas você vai entender o que eu estou querendo dizer. Imagina você, um homem que estava na entrada da igreja, ele estava com algumas pessoas, ele e mais algumas pessoas aqui reunidas, ele e algumas mulheres conversando. E então determinado irmão, ele passa entrando na igreja, e ele passa entrando rápido, com a cabeça em pé assim, não fala com ninguém, ele passa, pum, bem rápido. Este irmão era alguém que estava ali congregando naquela igreja há pouco tempo, ele não é alguém tão conhecido assim, mas aquelas pessoas estão ali na entrada da igreja, este irmão passou rápido, não falou com ninguém, não deu uma boa noite, não deu um bom dia. E então essa pessoa olha assim para o outro e diz assim, tá vendo, eu disse a você? Olha aí, ó, orgulhoso. Ele é metido. Vê se ele que falou contigo. Ele passou aqui nem boa noite deu. Ele passou aqui, não deu para alguns que dão nem graça e paz. Ele não apertou a nossa irmão. Esse camarada é metido. Eu disse a tu, estou falando. Ele se acha. Ou ela se acha, pensa que é alguma coisa. Então acontece desse irmão que entrou, essa irmã entrou, ele retorna. Então ele diz assim, meus irmãos, me perdoem. Eu passei aqui rápido, não falei com vocês porque eu estava com o nariz escorrendo e eu precisava correr para o banheiro para limpar, eu não estava bem.
Isso acontece com frequência, meus irmãos. Não necessariamente esse tipo de caso aqui. Mas quando alguém age contrário àquele modo que nós esperamos que ele possa agir diante de nós ou conosco, o nosso primeiro pensamento é mau. O que é que deveríamos pensar? O que é exigir de mim e de ti? Talvez esse irmão não esteja bem. Algum problema ele está enfrentando. Alguma coisa ruim ele não está bem. Eu tenho que pensar logo o que é bom. Exigindo de mim e de ti que pensemos positivamente a respeito. Não pensar logo de modo negativo. Ele falou de modo meio atravessado assim. Aí eu penso logo, essa pessoa é porque ele é ruim mesmo. Ele só gosta de falar maldade para machucar o outro. Não. Posso pensar, não, esse irmão talvez não tenha se expressado tão bem. Ele não soube usar as palavras adequadamente. Mas nós somos naturalmente inclinados a fazer o contrário, mas não deveria ser assim. Até que se prove o contrário. Até que se prove que essa pessoa de fato é orgulhosa, é mentirosa, é falsa, é arrogante. Eu devo tentar lutar para conservar na minha cabeça e nos meus lábios a boa reputação dessa pessoa. Então, interpretar erradamente intenções, palavras e ações dos outros é transgressão também deste mandamento. É também pecado, meus irmãos, aquilo que nós chamamos de bajulação. Aquela pessoa que gosta de babar o outro, não sei se aqui usa essa expressão, mas fala de alguém que é babão, ele bajula, ele é alguém que fica o tempo inteiro falando bem daquela pessoa e a pessoa parece que é perfeita. Não existe iniquidade nessa pessoa, ela nunca falha. Ela é sempre boa em tudo o que faz, ela é sempre boa naquilo que fala. Ele é o melhor orador, ele é o melhor escritor, ele é o bajulador. Que faz isso muitos com a outra intenção. Ele não é um amigo que bajula demais e não fala a verdade para o amigo, né? Ele é aquele que tem a intenção de, com a bajulação, ganhar algo desta pessoa, algum benefício. O Salmo de número 12, versículos 2 e 3 diz: falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Veja o que eles falam, falam falsidade uns aos outros. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Meus irmãos, o lábio bajulador, ele é perigoso. E o lábio bajulador é também mentiroso. Aquele que só fala o que é bom. Essa pessoa só faz o que é bom. Ele nunca fala algo contrário àquilo. Ele nunca fala a verdade para aquela pessoa. Ele bajula. Muitas pessoas falam bastante só coisas boas, mas não falam isso para essas pessoas de coração. Veja, o que ele está falando com os lábios não está no coração. Ele age com o quê? Com fingimento. Ele elogia, mas por dentro ele está rindo. Ele elogia, mas por dentro ele não está nem um pouco satisfeito com aquilo. Você já fez isso? Eu imagino que sim. Nós agimos assim. Muitas vezes. Não falamos com sinceridade. E veja, isso aqui não é uma carta branca para você imaginar assim, não, então eu tenho que falar com sinceridade, então eu falo mesmo assim, na cara da pessoa, de todo jeito. Não. Também não é assim que se faz. Também não deixe modo que se age. Lembre-se de falar a verdade, e a verdade com amor, na hora certa, do modo certo, com as palavras corretas, com doçura e com graça que se fala. Eu não posso ofender o meu irmão, mesmo quando eu falo a verdade. O bajulador, ele tem o objetivo de ganhar algo, muitas vezes. Ele quer ser reconhecido, ele quer bajular para que essas pessoas tenham ele próximo, ele quer bajular para que ele de repente tenha uma promoção na empresa, ele quer bajular para que ele possa ser reconhecido entre aquele grupo que é legal. Bajulação é agir com falsidade. Você está mentindo quando você faz isso. E quando você eleva demais a outra pessoa, você está mentindo também, porque essa pessoa é imperfeita. Você não pode colocar ela em tão alta conta assim também não.
Meus irmãos, o mandamento também, ele nos proíbe e ele diz que é errado agravar as pequenas faltas dos outros. Alguém comete uma falta contra mim, ele pecou, mas o que é que eu faço? Eu agravo. De repente, essa pessoa é alguém que anda retamente, é uma pessoa justa, mas ele cometeu um pecado. E eu falo deste pecado como se fosse a coisa mais terrível do mundo cometida. E a minha intenção não é ajudar o meu irmão a se livrar deste pecado. A minha intenção é fazer com que o pecado deste irmão se torne evidente diante dos olhos de todos como algo tão grave. Nós sabemos, o pecado é grave. Mas não cabe a mim propagar, publicar, titular, estampar, fazer deste pecado algo tão grave diante dos olhos dos outros. Agravar as pequenas faltas dos outros é transgressão do mandamento. O que é exigido de nós? Mateus capítulo 7, versos 3º a 5º, diz assim: Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão? Por que não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Antes de apontar e tentar aumentar o pecado do próximo, olhe para você e veja os seus próprios pecados. Como são grandes. Nossos pecados são grandes, meus irmãos. E estão todos diante de Deus. É pecado também esconder ou tentar desculpar os nossos pecados, quando deveríamos confessá-los ao sermos chamados à verdadeira confissão. Quando alguém é chamado à verdadeira confissão, e vamos falar no contexto de igreja, ele é chamado pelo conselho da igreja para confessar verdadeiramente algo que fez, o que é exigido de nós. Não é esconder, mas falar claramente. Porque é isto que o mandamento do nosso Deus exige. Mas não foi isso que nossos primeiros pais fizeram. O que foi que eles fizeram? Gênesis capítulo 3, versos 12 a 13, diz: Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. O que foi que eles fizeram? Desculpas. Ah, não, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Não, a culpa não está mais sobre mim, a culpa está sobre Deus agora. Então a mulher diz, não, foi a serpente que me enganou. A culpa não é dela, a culpa é da serpente. O Senhor chamou estas pessoas à verdadeira confissão. Mas eles não fizeram a confissão sincera. Meu irmão, se você for chamado algum dia para a confissão sincera dos seus pecados diante daqueles que têm autoridade sobre ti, é exigido de ti que você fale a verdade com clareza. Você não deve omitir, você não deve esconder o seu pecado. Ele precisa, sendo verdadeiro, o seu pecado, ele precisa ser tratado. Ele precisa ser tratado pela igreja. Provérbios capítulo 28, verso de número 13 diz: O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, o que é que alcançará? Alcançará misericórdia. Aquele que confessa os seus pecados verdadeiramente e deixa os seus pecados alcançará do Senhor misericórdia. Meus irmãos, nós devemos cuidar destas coisas. Nós devemos lutar contra tudo que possa prejudicar a boa reputação dos outros. Nós devemos zelar por isso, porque isso é exigido de nós no mandamento e é proibido, então, macular a boa reputação de outras pessoas. O mandamento proíbe também um pecado da admiração apaixonada por alguém ou da adulação a outrem. Uma admiração de modo elevado demais, considerando aquela pessoa como algo que não é. Isso é contrário à verdade. Não tem homem neste mundo ou mulher neste mundo que pode ser exaltada assim, porque não há perfeição em nenhum de nós. Não há perfeição em você. Você é falho.
Você não deve abraçar isso, a glória que lhe dão, porque isso aborrece o Senhor. Foi o que aconteceu com Herodes. Atos capítulo 12, versos 21 a 22. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-se-lhes a palavra. E o povo clamava, é voz de um Deus e não de homem. Veja a loucura das pessoas. E o que é que acontece? No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Eu não devo exaltar tanto as pessoas, nem devo desejar receber tanta glória assim. A glória deve ser dada a Deus. Nós quebramos e agimos com falsidade, meus irmãos, quebrando este mandamento. Quando nos nossos juramentos, quando nós não cumprimos os nossos mandamentos, ou melhor, os nossos juramentos, os nossos votos lícitos. O voto público, juramento lícito no batismo, na profissão de fé na igreja, na ordenação ao sagrado ministério, como no caso de pastores ou de presbíteros e diáconos para conduzir a igreja de Cristo, ou nos nossos votos e juramentos quando casamos. É exigido de você que você ande retamente e não quebre. Ao quebrar isto, ao quebrar os votos, você não só está quebrando o terceiro mandamento, tomando o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Você está agindo com falsidade, indo contrário à verdade. E muitos quebram deliberadamente isto. Muitos no casamento não estão nem um pouco se importando com o seu matrimônio. E abandonam e quebram isto, e quebram a lei de Deus. Homens que são chamados ao ministério, publicamente também dizem, serei fiel ao Senhor e à igreja, mas o que é que fazem? Agem de modo contrário a isso. Isto é agir com falsidade. O Senhor aborrece isso. O mandamento também, meus irmãos, vai proibir que nós falemos um falso testemunho a respeito de nós mesmos. Isso acontece quando nós tentamos fazer com que as pessoas pensem que nós somos santos e humildes. É quando eu vou agir com hipocrisia. Eu não somente vou agir de modo que parece que eu sou santo, mas no meu coração está cheio de rapina e iniquidade. Eu vou fingir ser alguém, eu vou falar de coisas santas. As pessoas não sabem que eu sou um pecador miserável. Eu pareço um santo. Isso é quebrar a lei do Senhor também. Eu estou agindo com fingimento. É certo que é exigido de você que você ande segundo a lei do Senhor. E possa mortificar o pecado, lutar contra o pecado e lutar para andar em retidão e santidade. Isso é exigido de mim, de ti. Mas a hipocrisia é diferente. Ele não faz isso sinceramente. Ele não busca isso de coração. É simplesmente questões externas para enganar aqueles que estão olhando para nós. Mas tem alguém que olha para nós. Não somente o que está externo, mas olha para o nosso coração. Meus irmãos, é o Senhor quem julga as nossas intenções. É Ele quem julga o teu coração. Se você pensa, eu escapei dos olhos dos homens, você não escapa dos olhos de Deus. É Ele quem te contempla. Meus irmãos, a mentira, ela tem sido propagada, inclusive, dos púlpitos. O que há de falso ensino propagado neste mundo, o que há de heresias, o que há de perversão da verdade do Senhor não é brincadeira. Homens falando que são homens de Deus nos púlpitos, propagando a falsidade. Como isso é perverso. Distorcer a verdade do Senhor para propagar as verdades de Satanás, as mentiras de Satanás, porque tudo aquilo que é contrário à verdade do Senhor é
mentira de Satanás. É mentira produzida no nosso próprio coração. Então, esses homens, eles pecam gravemente contra o Senhor e serão grandemente julgados por Deus. Por caminharem assim, o Senhor vai exigir deles, sobretudo dos pastores que propagam um falso ensino. Há muitos na Universal, Edir Macedo, R.R. Soares, Internacional da Graça, Agenor Duque, e tantas igrejas falsas que você vai ver por aí, dessas que são colocadas nas televisões, homens, falsos profetas, ministros de Satanás, tentando se vestir de anjos de luz, propagando todo tipo de mentira. Até homens que muitos no passado pareciam propagar, defender a verdade, hoje falam a mentira. Tantos, meus irmãos, de igrejas que não são igreja de Cristo, falando aquilo que é contrário à verdade e à palavra do nosso Deus. Eles serão punidos por isso, mas se você dá ouvidos a isso também, conhecendo a verdade, você está pecando também. Nós não podemos dar ouvido à heresia. Nós não podemos alimentar isto. Eu vou naquela igreja ali, ele fala heresia, ele fala algumas confusões mesmo, mas não tem problema não, ele está falando de Jesus. Não. Eu devo me opor a toda mentira, sobretudo aquela que é contrária à palavra do nosso Deus, quando envolve o nosso Senhor. De modo algum, meus irmãos, nós podemos nos abraçar a isso. Como escreveu Pink, as Escrituras nos dizem que a morte e a vida estão no poder da língua, que a língua benigna é árvore de vida, e que uma descontrolada é um mal que não pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Que as nossas palavras não são para serem pronunciadas de maneira leviana ou impensada, fica claro por aquela infalível e solene afirmação de nosso Senhor em Mateus capítulo 12, versos 36 a 37. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Nossas palavras estarão lá estampadas no dia do juízo. Elas podem nos absolver ou nos condenar. E ele ainda continua dizendo, é um pecado que faz uma pessoa mais parecida com o diabo. Aqueles que propagam a verdade, eles se parecem com o seu Deus. Mas aqueles que falam a mentira, o diabo é espírito e, portanto, pecados grosseiramente carnais não correspondem à sua natureza. Seus pecados são mais refinados e intelectuais, tais como orgulho, malícia, engano e falsidade. Ele é mentiroso e pai da mentira, de João capítulo 8, verso 44. E quanto mais malícia entra na composição de qualquer mentira, mais aproximadamente alguém se assemelha a ele. Tal pecado é, portanto, o mais contrário à natureza e caráter de Deus, porque Ele é o Senhor Deus da verdade. E por isso somos informados de que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Como Satanás é um mentiroso e o pai da mentira, e como Deus é o Senhor, Deus da verdade, assim seus filhos se assemelham a Ele nisso. Eles são meu povo, filhos que não mentirão, diz Isaías capítulo 63, verso 8. Deus tem ameaçado o mais atemorizante castigo sobre todos os mentirosos. Qual a sua parte? A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, diz Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Qual o lugar do mentiroso? O lago de fogo e enxofre. É a condenação, é a segunda morte. Isto é o que sofrerão aqueles que permanecem no pecado.
E isto é o que experimentarão aqueles que permanecem mentirosos. Meus irmãos, homens mentiram a respeito de Cristo no passado. Eles fizeram o que lhes é próprio, eles são mentirosos. Aqueles que não conhecem a Cristo, eles são filhos do diabo, eles mentem igual ao seu pai. E como li em outra ocasião, lerei aqui agora o que diz Jones. Ele vai falar assim: no julgamento de Cristo, ocorreram pelo menos 7 irregularidades para aprofundar a humilhação pela qual Jesus passou. O sinédrio não deveria se reunir à noite, mas se reuniu. A pena de morte não poderia ser pronunciada no dia do julgamento, mas foi. Anás e Caifás deveriam ter se declarado suspeitos por causa do próprio conceito formado de antemão, mas não o fizeram. Provas falsas e falsas testemunhas foram usadas. Ademais, Jesus não era culpado de blasfêmia, como foi acusado. No entanto, ele foi açoitado durante o julgamento. O sinédrio também não poderia se reunir para discutir um caso de pena de morte na véspera do sábado. Entretanto, estavam dispostos a quebrar as próprias regras a fim de conseguir crucificar o Senhor da glória. Eles, através da mentira, crucificaram nosso Senhor. Mas eles fizeram aquilo que lhes era próprio. Eles mataram o Senhor. Mas esse era o plano de Deus para a salvação de todos nós. Era desígnio do Senhor que o seu Filho padecesse naquela cruz no nosso lugar. E era necessário que ele morresse na mão e sob o juízo e mãos de homens iníquos para salvar mentirosos como eu e você. Cristo, aquele que é chamado e que é dito, ele mesmo diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É por meio de Cristo, aquele que é a verdade. Ele não é uma verdade. Ele é a verdade, a única verdade. E todos os homens são, portanto, chamados a crer neste Cristo. E se você deseja conhecer o Pai, e se você deseja ir até o Pai, não existe um outro caminho para isto. Não é a sua autojustiça, não é a sua suposta retidão, não é que você é um homem honesto ou que fala sempre o bom e nunca fala mentiras. É a fé em Cristo Jesus somente. Todos os outros caminhos distintos deste, todos os outros caminhos alternativos e propostos pelo mundo, são caminhos que levarão você a não encontrar um Pai que lhe receberá com os braços abertos paternalmente. Todos os outros caminhos diferentes do caminho de Cristo, todos os outros caminhos que não são os caminhos de Cristo, conduzirão você a se deparar com Deus, mas com um Deus irado, com um Deus que odeia o pecado, com um Deus que odeia a mentira, com um Deus que te condenará. A única alternativa para você que não crê em Cristo hoje é se abraçar a verdade. E quem é a verdade? A verdade é Cristo. E louvemos a Deus, meus irmãos, nós que somos mentirosos. Louvemos a Deus por Cristo, porque nele nós fomos salvos e unidos a Ele. E através da palavra e do seu Santo Espírito, nós hoje temos sido purificados, santificados, até o pleno dia em que nós, com nossos corpos glorificados, jamais falaremos mentira, mas falaremos somente aquilo que é reto, bom e santo. Louvado seja o nosso bendito Deus pela salvação em Cristo Jesus e por toda a sua bondade e misericórdia derramada sobre nós. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus. Nosso Senhor,
nós somos pecadores, Pai. Nós quebramos a Tua palavra, a Tua lei, nós falamos mentiras. Mentiras sobre o próximo, mentiras sobre nós mesmos. Não estamos preocupados com a reputação do próximo, muitas vezes nem com a nossa própria reputação. Não tememos ao Senhor, Pai. Quebramos os Teus mandamentos e muitas vezes deliberadamente. Mentindo para os nossos pais, mentindo para os nossos irmãos, mentindo para todos aqueles que estão diante de nós. Mas, Senhor, nós Te pedimos, perdoa-nos, Pai, por este pecado. Nos purifica, Senhor, dele e ajuda-nos a vivermos em retidão, do modo que é agradável a Ti. É o que nós Te pedimos, Senhor, e fazemos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos